Sejamos todos bem-vindos ao nosso culto de celebração e de avivamento da palavra do nosso Deus. Vamos agora estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 90 e vamos refletir o que o Salmo 90 vem, a mensagem de Deus para o nosso coração. Glória a Deus. Que bom rever os irmãos, aleluia, na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia a Deus. Salmo 90. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Nós iremos falar para os irmãos sobre a grandeza de Deus e a transitoriedade da vida. A grandeza de Deus e esse tempo tão rápido, tão curto que Deus nos dá para nós viver. Então, o primeiro versículo diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. O Salmo 90, meus irmãos, é uma oração do varão de Deus chamado Moisés. Nessa oração, Moisés, ele começa orando a Deus, falando, declarando que o nosso Deus tem sido o seu refúgio, o nosso refúgio, não só um momento, nem só um ano, mas de geração a geração. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. O nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, irmão. Refúgio fala de segurança. Refúgio fala de abrigo. Refúgio fala de moradia, de estadia, de um porto seguro. O Senhor nosso Deus, Ele é o nosso refúgio em toda geração. Se nós formos ler lá no livro de Mateus, no capítulo 1, lá diz que tinha se passado 14 gerações. E Deus continua sendo o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e continuará sendo no céu. Lá nós iremos reinar com Ele eternamente. Lá esse atributo, esse carinho, esse cuidado de Deus lá vai ser mais bem visto, porque lá Deus, como nosso refúgio, você não vai chorar de tristeza, a angústia não vai estar no seu coração, a angústia, as enfermidades não vão ter acesso na sua vida. Lá Deus estará sendo o nosso refúgio na sua plenitude total. Aleluia. Mas aqui na terra o nosso corpo é sujeito a uma enfermidade, mas Deus vem ao nosso encontro e traz a cura, o socorro, a ajuda. Então, a partir desse entendimento que Deus é o nosso refúgio, eu gostaria de falar para os irmãos que quando Moisés, ele dizia que Deus tinha sido o refúgio dele, ele estava na mente dele, orando, assim como você ora, e começa a dizer: Senhor, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor tem dado. Aí você lembra o livramento de um acidente de carro, livramento de uma enfermidade, na vida do teu filho. Aí você começa a dizer: Deus, tu tem sido o nosso refúgio. Então quando Moisés disse: Senhor, tu tem sido nosso refúgio, ele lembrava, meus irmãos, quando Deus tirou ele lá do Egito, 400 anos escravos dos faraós. E como foi que Deus tirou? Deus tirou quando Deus se apareceu para Moisés lá na sarça. Ele disse: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo, como os opressores têm oprimido eles. Eles não têm liberdade de culto, eles estão trabalhando como escravo, não tem salário, eles vivem ali uma vida oprimida, e eu tenho ouvido o gemido deles. Eles estão gemendo, porque, irmãos, lá em Eclesiástico 3:11,
Guarda essa referência para você ler lá na sua casa. Diz que Deus colocou no coração do homem a sua eternidade. Ou seja, Deus colocou no nosso coração um sentimento de adorar a Deus, de glorificar a Deus, de servir a Deus. Como eles não tinham liberdade de adorar o Deus verdadeiro lá no Egito, lá existiam outros deuses, mas dentro deles ele sentiu o desejo de adorar a Deus, irmão. E hoje você é livre, saiu do Egito, o Egito já não faz mais parte, e você tem a eternidade de Deus no seu coração. Quando a nossa adoração cessar aqui, irmão, lá no céu será continuamente. Estaremos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. Lá o nosso Deus será o sol da justiça, a luz que vai resplandecer, e nós vamos andar naquela rua de ouro, a cidade toda murada, e nós estaremos reinando com o nosso Deus. E o Senhor disse para Moisés: e eu estou providenciando um libertador do meu povo do Egito, porque eu quero ser um refúgio para eles. E esse libertador, Moisés, é você. Eu estou lhe chamando, lhe vocacionando, lhe capacitando, dando poder do meu espírito para você ir lá tirar o meu povo. E Moisés foi, e Deus usou a vida dele. E Faraó, não suportando mais pela 10ª praga que tinha vindo sobre o Egito, resolve liberar o povo para ir adorar o Senhor lá nos montes. E eles começaram a sua caminhada no deserto. E Deus, como refúgio, ele se apresentou, irmão Custódio, para o povo de Israel, dizendo: olha, o sol não vai molestar vocês, porque eu vou estar durante o dia numa coluna de fogo numa nuvem sobre vocês, para que o sol não venha molestar, porque eu sou o refúgio de vocês. Eu vou estar durante a noite lá aquecendo vocês do grande frio do deserto, numa coluna de fogo, mostrando o meu cuidado, o meu zelo por vocês, ali como o refúgio de vocês. E Deus, irmão, durante toda aquela caminhada no deserto, 40 anos, Deus ali esteve como refúgio deles. E o Senhor dizia assim: não se preocupa com o cardápio, de manhã eu vou mandar o pão, o maná do céu para vocês quentinho, e a ordem é: vocês não podem guardar, porque o dia de amanhã, eu como o refúgio de vocês, vou providenciar o alimento para vocês. Quantos podem dar um aplauso para esse Deus eterno, irmão? Aleluia! E o Senhor começou, irmão, a trabalhar como refúgio desse povo. Eles queriam água. Deus dizia a Moisés: vai lá, toca naquela rocha, que vai sair água potável para eles beberem, se saciarem, todos os seus animais, as suas crianças, porque Deus é o refúgio deles, era. E assim também é conosco, a igreja, irmão, com cada um de nós, com a nossa família. O Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo, a nossa providência. Ele proveu um libertador que é o seu Filho amado, Jesus, para nos libertar do Egito, dos faraós, do inimigo, para nós estarmos aqui livres, celebrando, adorando, glorificando esse Deus eterno. Quantos pode dar um aplauso bem lindo para Ele? Aleluia! Glória a Deus! Eu poderia ficar aqui na minha introdução falando mais e mais sobre Deus como refúgio deles, mas eu preciso andar. Vamos agora para o versículo 2. Aleluia! Moisés, nesta oração, ele teve a percepção que Deus já existia quando nada existia. Isso é a melhor definição de uma pessoa, de um ser que é eterno. Versículo 2 diz assim: antes que o monte nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Meus irmãos, Deus aqui está se revelando para Moisés nesta oração, dizendo: olha, a minha eternidade se define assim, ó. Ninguém me criou, é eu que criei os montes,
antes que o monte existisse, a terra, o mar, as árvores, o homem, ele disse: eu já estava na eternidade, sendo eterno. Isso significa, meus irmãos, que o atributo de Jesus exclusivo, esse atributo é exclusivo de Deus, é eterno. O homem não é eterno. Nós, irmãos, somos comparados como uma verdura, uma erva do campo, que nasce de manhã, cresce e à tarde murcha. Mas o nosso Deus, ele é eterno, porque aqui nesse versículo 2, ele se apresenta nessa oração de Moisés, dizendo que ele é eterno e eterno. Se repete 2 vezes que ele é eterno, porque Deus, ele é eterno. Aqui enquanto houver população, antes de Jesus voltar, ele continua sendo eterno. Se isso aqui passar 100 anos, 200 anos, 300 anos, ele está no controle de todas as coisas. E quando ele levar a sua igreja para o céu, lá nós vamos viver eternamente com ele, servindo esse Deus. Você crê nessa promessa? Dê um glória a Deus bem forte. Mas quando Deus, ele, nessa oração, Moisés declara que o nosso Deus é eterno e eterno, tu és Deus. Ele estava dizendo: tudo que você faz, tudo que você pensa, nada está às escuras aos meus olhos, tudo está às claras. Eu tenho controle de todas as coisas, porque ele é eterno. Então, a partir desse entendimento, irmão, que Deus é o nosso refúgio, não só momentos momentâneos, mas de geração a geração, e merece toda a honra, toda a glória. Por isso me faz bem. Nós temos outro entendimento, que ele é eterno e eterno, tem o controle de todas as coisas. Agora nós vamos observar aqui, dentro da oração de Moisés, sobre a nossa vida, que ela é transitória. A partir do versículo de número 3, 4, olha o que ele vai dizer para nós. Aleluia, a palavra do Senhor. Tu reduzes o homem à destruição, e diz: volvei, filho do homem, porque 1000 anos são como aos teus olhos, como um dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. O versículo 3, irmão, está falando, Moisés orando, ele fala um pouco sobre o Gênesis, quando Deus criou o homem. Ele criou o homem com um propósito, mas o homem pecou, o homem se reduziu. Aí Deus disse assim: agora volta para Deus esse homem. Lá no livro de Tiago diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará para vós. Então ele já começa aqui, dá um sinal do que levou o homem a se reduzir, do que levou o homem a sair do objetivo do seu propósito, o qual foi criado. Aí ele passa a dizer no versículo 4, que 1000 anos aos olhos do Senhor é como um dia de ontem. 1000 anos, isso aqui está falando Deus como refúgio de geração em geração e de eternidade a eternidade. Ele diz que 1000 anos para ele é como um dia de ontem, que já se passou. Rápido, um dia tem o quê? 12 horas? Mas ele esclarece mais para nós como um Deus eterno. Ele diz: olha, 1000 anos para mim é como uma vigília. Aí a última parte diz, é como uma vigília da noite. A vigília da noite, ela tem 3 horas de duração. O Senhor está dizendo: 1000 anos para mim não é só simplesmente como um dia de ontem, mas é como uma vigília, 3 horas. Isso significa dizer, irmão, que a nossa vida aqui, ela é rápida na terra. O que tem para você fazer para garantir a sua eternidade, faça. O que tem para você fazer para deixar para a sua geração, faça. Porque nós passamos rápido diante da eternidade de Deus. Quantos assim concordam? Digo amém? Então nós vamos ver mais aqui algumas coisinhas. Moisés aqui nesta oração, ele vê
a transitoriedade da vida e seus acontecimentos num pequeno espaço de tempo. Salmo 90, nós vamos conferir agora do 5 em diante. Ele observa a nossa vida aqui, irmão, numa rapidez muito grande. O 5 diz assim: Tu os leva como a corrente de águas, são como um sono. Olha a nossa vida, é como um sono. Você dorme rapidinho e acorda. São como uma erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Percebe que ele fala a respeito dessa rapidez da nossa vida. Ele compara, meus irmãos, como uma erva que se planta e que se cresce naquele mesmo tempo curto, mas de repente murcha. Isso é o lado da vida, irmão. Uma hora você está com saúde, e demora, você sente uma dor, vai para o hospital, vai passar por uma cirurgia e você diz: meu Deus, ontem eu estava bonzinho. Uma hora você está alegre, oh meu Deus, eu estou muito feliz. Anoitece, você dorme. Quando é no outro dia, olha um problemão aí diante de você, e você diz: Deus, o que está acontecendo comigo? Mas aí você lembra que Ele é o teu refúgio. Ele diz: Senhor, isso aqui para mim pode ser momentâneo. Eu posso hoje, como disse Davi, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aleluia, glória a Deus. Mas nós devemos ficar preparados, irmão, porque que quando diz que a erva, ela cresce, floresce e depois seca, isso fala que hora o momento nós pode se deparar com a eternidade. Você sai desse culto de moto, de carro, pensa que não é uma notícia, como aconteceu ali no culto do pastor Abraão. Nós estávamos lá na terça e terminou o culto, um jovem alegre, feliz, com uma outra jovem, saíram de moto. Não passou 5 minutos, alguém chegou lá e disse: pastor Abraão, o rapaz se acidentou ali, está os dois estirados ali perto da Transcalina, naquela descida. E nós fomos para lá e ele estava desmaiado. E aí foi para o hospital, irmão, aquele amoroso. Ainda bem que o Senhor deu mais uma chance para ele. Mas aquilo ali poderia ter se acabado ali na hora e se deparado com a eternidade. Então todos nós, irmãos, a nossa vida aqui ela é rápida. E nós precisamos se obrigar em Deus e saber que Deus colocou no nosso coração a eternidade. A nossa vida aqui é passageira. Agora na eternidade é infinito. Não tem tempo estipulado para nós viver. Aqui tem. E ele começa falando dessa nossa fragilidade. Além de nós ter uma passada aqui muito frágil, e é importante a gente reconhecer isso, que o nosso refúgio é Deus, mas nós somos frágeis. Ele fala aqui da nossa idade, orando. A partir do versículo 8, ele diz assim, ó: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um canto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido? Nesta oração, irmão, Moisés, ele ora, ele diz assim: a duração de uma vida estável é de 70 anos. Meus irmãos, aproveite enquanto você tem uma visão boa. Eu sem esse óculos aqui, eu não consigo fazer essa leitura que eu fiz. A minha esposa hoje começou aqui ajeitar aqui essa pequena exposição aqui da cortina. E ela dizendo assim: eu não consigo subir na cadeira. Meu Deus, me dá aquilo. Quer dizer... Mas assim mesmo a gente pede a graça de Deus e faz, irmão. Então ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se algum chega a 80, o melhor dele é canseira e enfado. Sabe o que ele estava dizendo? A partir dos 70 ou do 40, faça uma educação física.
Faz uma caminhada, vá para a academia. Não é vaidade. Bombear o teu coração. Evita comer o açúcar, coisas que vai gerar dentro de você a diabetes, porque você pode morrer de um infarto. E o Senhor, irmão, nesses últimos dias, Ele está nos levando através dessa reflexão a nos avaliar os 366 dias, 365 dias que está se findando. O que nós fizemos para Deus, para nossa família e para o nosso bem-estar? Quais são as nossas metas para 2025? Nós não somos mais tão jovens. Quem é jovem aí que nem o Thales, o Tiago, glória a Deus, aleluia. Mas nós estamos chegando aos 70, passando para os 80. Meus irmãos, só canseira e enfado que nos espera. Mas se nós honrarmos a Deus, nós teremos felicidade também. Quem crê, dá glória a Deus. Então, para mim concluir, que nós temos ainda a ceia e depois continua a nossa programação. Aleluia. Moisés, nesta oração, ele vê a iniquidade, o pecado dentro dele, e tem a percepção que ninguém se esconde dos olhos de um Deus eterno. Moisés teme a ira de Deus, com o medo de ser consumido por ela. Salmo 90, vamos agora do 8 a seguir. Eu acredito que eu já fiz essa leitura. Muito bem, o versículo 8 diz assim, ó: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acaba-se os nossos anos como um canto ligeiro. Você sabe o que é um canto ligeiro? Uma coisa que você começa a cantar e termina. Ele disse, olha, eu oro, eu estou orando, Senhor, e eu estou tendo assim uma visão que os nossos dias estão passando na tua indignação. Se você for ler aquele salmo que diz assim, 40 anos eu estive desgostosos com vocês. Deus fala para ele, pro povo de Israel. 40 anos que eles estiveram caminhando no deserto, eles não conseguiram agradar a Deus. Deus dizia assim, eu estou feliz com vocês, eu estou contente, porque vocês estão fazendo de mim um refúgio, vocês estão me obedecendo. Não, eles queriam ir adorar, se prostrar na idolatria, eles queriam, irmão, murmurar, eles murmuravam contra Moisés, contra Deus. Deus permitia vir víbora para picar eles, e eles começavam a morrer. Eles foram tão desobedientes que nesta geração, desta geração, só entrou na terra prometida Josué e Caleb. E Moisés fez essa oração aqui. Ele estava no monte que ele morreu, ele olhou e viu a terra prometida quando ele fez essa oração, e lá mesmo ele morreu. Ele não entrou na terra prometida porque o povo queria água, começou a murmurar. E Deus disse, Moisés, fala agora a rocha, não bata mais. A primeira vez era para te tocar, agora eu quero que tu fale a rocha. E ele estava tão angustiado, tão atribulado, ele chegou lá e bateu na rocha. E Deus disse, Moisés, tu não tivesse temor e nem santidade diante de mim. Eu mandei tu falar para a rocha, tu bateu, tu não irás entrar na terra prometida. E a Bíblia diz que todo dia eles morriam pessoa, morriam criança, morriam velho. Só entrou Josué e Caleb. Aleluia. Meus amados irmãos, o que é tocar? O que é tocar na rocha segunda vez, que não deixou Moisés entrar na terra prometida? Significava Cristo na cruz. Quando Deus disse, Moisés, toca na rocha pela primeira vez, falava da crucificação de Jesus como a nossa solução. Após Jesus ressuscitar, ele disse, agora vocês têm que pedir em meu nome, é só falar no meu nome, porque eu morri para ter vitória sobre a doença, para ter vitória sobre o pecado, agora em nome de Jesus. Mas Moisés foi lá e feriu novamente a rocha, e Jesus não vai ser crucificado segunda vez, ele foi só crucificado uma vez e voltará para vir buscar o seu povo. Você pode levantar a mão direita e dar um glória a Deus para Jesus? Será que esses 365 dias que vai terminar nesse mês,
nós temos alegrado muito Deus. Ou Ele tem ficado desgostoso conosco em ver as nossas negligências em ler a Bíblia, em orar, em adorar Ele, em ter prazer. Ele olha para nós e vê qual é o propósito que vocês têm de leituras bíblicas, de ler a minha palavra, de orar, de jejuar, de me buscar. Então, eu vou sugerir aqui, esse ano, faça um propósito, irmão. Se você ler 3 capítulos da Bíblia durante o dia, de segunda a sábado, e você ler 5 no domingo, você irá ler a Bíblia toda o ano todo. Aleluia. Vamos agora para a conclusão da nossa mensagem. Eu gostaria de fazer minha conclusão fazendo 2 perguntas. Você não vai responder para mim, mas vai responder para Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para mim? Baseado nessa oração, você já tem a resposta. Pastor, Deus para mim e para minha família é o meu refúgio. Então dê glória a Deus por isso. Esse é que é meu Deus. Pastor, Deus para mim, Ele é o Pai da eternidade. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele, antes que o monte existisse, Ele já existia. Pastor, Deus para mim é um Deus santo, que não tem alianças com o pecado, mas Ele ama o pecador, mas aborrece a iniquidade. Para mim é esse Deus que vê todas as coisas. Para mim, pastor, Deus é um Deus que vê, que ouve as minhas aflições, que escuta o meu gemido e que providenciou para nós um Redentor chamado Jesus de Nazaré. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, morte de cruz. Hoje nós estamos aqui lindos, maravilhosos, porque um dia alguém morreu por nós. Você pode dar um aplauso para Ele? A segunda pergunta é: quem é o homem, quem é a mulher para Deus? Quem somos nós para Deus? Você, nós, somos umas pessoas frágeis, porque aqui mediante essa oração diz que nós somos como uma erva que nasce, que floresce, mas seca. A gente não tem nenhuma, vamos dizer assim, para nós dizer, eu sou uma pessoa invencível, eu sou uma pessoa que eu vou viver muito tempo. Não. Quando essa oração, Moisés percebe que eles eram frágeis, que nós somos frágeis. Sabe o que está dizendo? Nós dependemos 100% de Deus. Para nós ter um casamento de 50 anos, depender de nós como pessoa, nós não vamos viver muitos anos. Para nós viver muitos anos na face da terra, nós precisamos de Deus e obedecer o seu mandamento, que é: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na face da terra. Então, quem somos nós para Deus? Umas pessoas frágeis, dependentes da graça de Deus. Segundo, quem somos para o nosso Deus? Nós somos umas pessoas que nós temos uma brevidade de vida muito curta, disponível para nós aqui na terra, que nós precisamos aproveitar para nos preparar para a eternidade, porque aqui é abrir e fechar de olho, nós podemos deixar essa vida. Terceiro, nós somos umas pessoas pecadoras e que não queremos ter pecado de estimação, mas queremos renunciar todos os dias para nós viver a santidade de Deus, para nós morar aonde existe uma habitação de um Deus santo, baseado no Salmo 15, diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu esconderijo santo, na tua moradia santa? Aquele que anda em sinceridade e pratica justiça, que não tem vaidade no seu coração. Aleluia. Quem é o homem? Quem somos nós para Deus, irmão? Somos umas pessoas santas, com um propósito eterno.
somos umas pessoas santas lutando contra o pecado. Se você é essa pessoa, diga amém. Pastor, baseado nesse reconhecimento que eu sou frágil, que eu sou dependente de Deus, o que eu devo fazer para me ser abençoado? Primeiro, a súplica de um homem que reconhece suas fragilidades, mas acredita em Deus, ele coloca o seu coração disponível para Deus reinar, um Deus eterno. E a primeira coisa que esse homem, essa mulher tem que fazer é, ela tem que suplicar. Ele tem que suplicar a Deus sabedoria divina para ele saber se conduzir nesse breve espaço de tempo que Deus dá. Então vamos para o versículo 12 do Salmo 90. Olha o que diz: ensina-nos a contar o nosso dia de tal maneira que alcançaremos coração sábio. É suplicar a Deus por sabedoria divina, irmão. A Bíblia diz que a sabedoria desse mundo, ela pode ser animal e diabólica. Animal por quê? Porque tem gente que estuda e todas as faculdades são filtradas as ideias dos filósofos, que eles são os homens muito sábios, mas o Deus deles, para eles, às vezes ele define o sol, às vezes ele define o Deus dele, aquela árvore. Ele começa a desacreditar da existência de Deus. Então por isso que a sabedoria humana, às vezes ela é animal, porque o animal, ele não é racional, ele é irracional. Ele não consegue mais reconhecer que existe um Deus eterno, que diz que existe um Deus que é o refúgio dele. Não, ele não acha que ele é frágil, ele acha que ele sabe tudo, porque é intelectual, tem resposta para todos os porquês da vida, e começa a virar as costas para Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela te leva cada dia mais a você se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, crer nas coisas de Deus e ser uma pessoa fiel a Deus. Segundo, ele suplica a Deus por compaixão. Salmo 90, versículo 13, acompanha aí na sua Bíblia. O 13 diz assim: volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplica-te para com os teus servos. A palavra aqui, volta-se para nós, é clamando por um atributo moral de Deus, que é chamado os atributos comunicáveis, que é a compaixão. Esses atributos comunicáveis tem Deus e tem nós. Você pode ter compaixão das pessoas, você pode ficar magoado com alguém, mas de repente você pode se voltar para ele e se aliançar. Assim é Deus. Por algum momento nós podemos desgostar Deus, entristecer Deus, mas quando a gente reconhece que nós somos frágeis, dependentes de Deus, a gente se volta para Deus. Foi isso que Deus falou para Adão. Deus não queria expulsar Adão do Éden, Deus não queria tirar ele do paraíso, mas ele não quisera se voltar para Deus. Terceiro, ele suplica a benignidade do Senhor. Salmo 90, versículo 14 e 15. Olha o que diz aí, acompanhe na sua Bíblia, 14 e 15. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegramos todos os nossos dias. Ó irmão, a vida muitas das vezes é dura. Sabe o que o Moisés orava aqui? Senhor, vem me dar alegria. Eu não quero viver todo o tempo na tristeza. Nós conhecemos uma irmã lá num local ali, que eu não vou dizer o nome, porque às vezes essas gravações ela circula nas redes sociais. E a minha esposa diz assim: eu nunca conversei com aquela irmã que ela diz assim: tá tudo bem comigo, tá tudo bem com meus filhos, tá bem com meu esposo, tá bem, eu tô bem na igreja. Nunca! E sempre a gente, quando viaja para lá, fala com ela. Ela todo tempo chorando, dizendo que está doente, muito doente, que os seus filhos, que o seu marido tem um problema. Então a gente precisa reconhecer que somos frágeis e dizer: Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero sentir essa alegria, tu é meu refúgio. Eu quero ter paz, eu quero dizer que eu estou bem. Eu não quero todo o tempo viver assim.
Porque a vida nos apresenta os dois lados. O lado da alegria, o lado da tristeza. Uma hora a geladeira está cheia, uma hora a geladeira está vazia, uma hora nós estamos empregados, uma hora estamos desempregados. Mas Deus é o nosso refúgio. E a gente tem que se alegrar, irmão, aproveitar. Hoje é uma noite de você se alegrar. Ó Senhor, a ceia representa a tua crucificação, a tua ressurreição. E eu tenho um privilégio de fazer parte dessa mesa. O Senhor preparou esse banquete diante de mim. E por último, meus irmãos, para nós terminar, o Salmo 90, versículo 6. Ele suplica, aliás, versículo 17. Ele suplica a graça do Senhor para ele. Olha o 17, diz assim: e seja sobre nós a graça do nosso Deus, e confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras da nossa mão. Sem a graça do Senhor, a gente não chega a lugar nenhum, irmão. É através da graça. Se tu é empregado, é graça de Deus. É o favor que você não merecia. Se você ganha bem, é graça. Se você tem um casamento com 30, 40 anos juntos, é graça de Deus. Se você está aqui, é graça de Deus sobre você, sobre nós. E nunca Deus vai tirar essa graça. Quem crê, irmão, que todo dia o Senhor renova sobre nós. Dá glória a Deus. Agora, no meio de tudo isso, nós temos o versículo 16, que quando a gente vai orar, irmão, a gente pede para quê, ó? Versículo 16: Senhor, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Nós temos que pedir para aparecer, irmão, a obra do Senhor sobre nós, para que as pessoas dizem assim: Deus está usando a vida dessa pessoa. E a glória do Senhor no nosso meio. Que é a glória do Senhor em nosso meio, irmão? É a libertação, é a presença, é a alegria. Esse que você sente no louvor, esse prazer de bater palma, de estar em pé, de dizer que ama Jesus, sem precisar ninguém mandar você.